E eu tenho em casa documentos falando que o grupo de risco com maior quantidade para alcoolismo são pastores e padres. Padres por causa do vinho da missa. Isso aqui não é... Afinal de contas, o cristão deve ou não tomar bebidas alcoólicas? Nós sabemos que a Bíblia parece concordar com a ideia, mas quando nós analisamos profundamente, valorizando o contexto histórico, percebemos que não é bem assim. A Bíblia usa a expressão vinho para se referir tanto à bebida fermentada, como também ao suco de uva ou sumo de uva, como se diz aqui em Portugal. Bom, neste vídeo, além de te apresentar mais uma vez aquilo que a Bíblia diz a respeito deste assunto, eu vou te apresentar também a opinião científica. Recentemente, enquanto navegava na página principal do YouTube, me deparei com um vídeo de um doutor falando sobre o assunto, e é isso que eu vou te mostrar hoje. Além de outros assuntos que eu vou falar daqui a pouco. Na verdade, eu não vou falar. Alguém muito conhecido vai falar sobre esse assunto. Ok? Então, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo, se você achar que este vídeo foi útil, importante e relevante para você, eu vou pedir para que você deixe o seu like. Quando você faz isso, você passa informação ao YouTube. Hey, este conteúdo é de valor, recomenda para mais pessoas. Pessoas que querem entender se eu, como cristão, devo beber ou não bebidas alcoólicas, devo consumir ou não bebidas alcoólicas. Ao final deste vídeo também te convido a deixar a sua satisfação ou insatisfação nos comentários. Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, não entendi este ponto, não entendi aquele ponto. E eu vou me programar para explicar melhor nos próximos vídeos. Agora, a parte mais importante, eu te convido a participar desta missão. Como que eu faço isso, Camupa? Muito simples. No final deste vídeo, eu vou pedir para que você pegue no link deste vídeo e compartilhe nos grupos do WhatsApp, Instagram, outros grupos que você tem em outras redes sociais que eu não faço ideia. A questão é, quando você compartilha a palavra de Deus com outras pessoas, é certeza, um dia você vai se surpreender com os comentários. Você vai se surpreender com os testemunhos que você vai ouvir, ok? Bom, então é isso. Agora eu vou te apresentar o vídeo que recentemente eu assisti. Eu não sei de fato se esse doutor é cristão ou não, mas a opinião que ele passa aqui vai de encontro com aquilo que a Bíblia diz. Vai de encontro com aquilo que eu já tenho falado aqui há bastante tempo. É programado, literalmente, pela publicidade e o marketing de que álcool é legal, que o álcool é diversão, que o álcool é algo bom. Você pode ser programado que o álcool é algo bom pela cerveja e grupos sertanejos, etc., e festa universitária, ou algo pela sofisticação do vinho, etc., do uísque. Existe uma indústria bilionária nisso daí. Bipolar pode tomar álcool, pode beber. A gente tem um grande problema em relação ao álcool, porque o álcool está na nossa sociedade, é uma droga muito específica. Primeiro, álcool é uma droga. Quando você quebra a substância álcool... Álcool é uma droga. Para aqueles irmãos que acham que a Bíblia, de certa forma, recomenda o uso de bebidas alcoólicas, porém, não recomenda que quem consome bebidas alcoólicas se embriague, eu já fiz essa comparação. Vamos supor que alguém que usa drogas fale assim, eu vou usar só um pouquinho de droga para não ficar chapado. Faz sentido essa frase? Não faz. Não faz. A mesma coisa quando se trata do álcool. O álcool é uma droga. Aqui, olha, quem está a falar isso não é o Camupa. Eu já falei isso anteriormente. Agora, quem está a falar isso é o Dr. Renato R. Silva, médico psiquiatra. Há muitos cristãos louquinhos aí que devem consultar o Dr. Renato para saber mais a respeito dessa questão. O álcool é uma droga. O álcool é uma droga. Deus jamais recomendaria que seus filhos usassem drogas. Jamais. Tanto é que a primeira vez que Noé ficou embriagado, depois disso nós não vemos mais nenhum episódio do tipo na Bíblia. Nós vemos um silêncio. E o silêncio diz muita coisa. Se fosse algo comum, se fosse algo que Deus de fato recomenda, nós veríamos esse episódio se repetindo várias vezes. E Noé
Plantou a vinha, colheu a vinha, fez vinho, bebeu, ficou embriagado. Isso ia se repetir várias vezes, mas acontece apenas uma única vez e, morreu o assunto. Até porque esse episódio desencadeia uma desavença familiar que resulta em maldições. Então, o álcool não é algo que Deus recomenda, porque se você for analisar os dados, o álcool tem destruído famílias, há um alto índice de acidentes causados por indivíduos embriagados, isso é fato. E Deus não recomenda isto, ok? Sobra ali uma substância que ela não consegue ser metabolizada pelo nosso corpo. Consequentemente, você começa a se sentir embriagado. Mas peraí, se você está falando isso quer dizer que a sensação de embriaguez é porque o meu cérebro está sendo envenenado por uma substância que não consegue ser quebrada pelo nosso corpo? É exatamente isso que está acontecendo. Se você vê o mecanismo do álcool, é isso. Ficar bêbado é se intoxicar. É estar envenenado por essa substância que o corpo não consegue metabolizar. Tá, então não parece algo muito bom. Só que você é programado, literalmente, pela publicidade ou marketing, de que álcool é legal, que o álcool é diversão, que o álcool é algo bom. É isso que acontece. É isso que acontece. As televisões, a internet têm propagado ideias que são contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. E você acha que se você beber, você vai ser um jovem moderno, você vai ser um homem moderno. Não tem nada a ver. Você entra num sistema, você fica preso naquilo que o inimigo tem preparado durante séculos. Pode ser programado que o álcool é algo bom pela cerveja e grupos sertanejos, etc., e festa universitária, ou algo pela sofisticação do vinho, etc., do uísque. Existe uma indústria bilionária nisso daí. Então a gente está nadando contra a corrente aqui. Antigamente, acreditava-se que existia uma dose segura para tomar álcool. Não é o Renato simplesmente falando. Eu não sei se eu mencionei isso aqui neste vídeo, mas Efésios 4, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E alguns cristãos chegam à conclusão que Paulo aqui está recomendando aos cristãos beberem vinho fermentado, porém não se embriagarem. Aqui Paulo está condenando a embriaguez e não o consumo de bebidas alcoólicas. Essa é a conclusão que alguns cristãos chegam. Mas veja bem, o doutor aqui está dizendo que não existe uma dose segura. Ou seja, de modo nenhum, o álcool é benéfico para o nosso organismo. Estudos atuais são claros em dizer não existe dose segura para usar álcool para ninguém, não só para bipolar, como a população em geral. Antes falava assim em 3 doses para mulher, 5 doses para o homem por semana é seguro. Isso foi cada vez abaixando mais esse número de doses consideradas seguras, até o ponto onde que hoje as pesquisas científicas são claras em dizer não existe dose segura para o álcool. Maravilha. Vamos entender o que o álcool faz no cérebro. Chegou o álcool no cérebro, ele vai fazer 2 coisas. Ele vai abaixar o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, e ele vai aumentar o GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Traduzindo, o que ele está fazendo? Ele está tirando o pé do acelerador e apertando o freio. Causa o relaxamento, causa a redução da ansiedade, causa a redução de um estresse que a pessoa está sentindo de maneira aguda. Mas nada vem de graça. E a gente vai ver o que acontece 16, 18 horas depois. Então é isso que o álcool está fazendo. Aí, algumas pessoas mais espertas, inteligentes, podem pensar assim, não, mas peraí, eu fico mais alegrinho quando eu tomo álcool. Eu fico mais alegrinho, mais eufórico. Isso existe uma explicação. Peraí, o que está acontecendo? O álcool, ele não abaixa e inibe todo o seu cérebro de uma vez só. Ele começa inibindo o córtex pré-frontal primeiro. O que é o córtex pré-frontal? É a prefeitura do seu cérebro. É quem dita a ordem. É quem é racional, quem é lógico, quem fala, cara, vamos poupar dinheiro porque lá daqui 10 anos eu posso precisar para o meu filho. Isso é o córtex pré-frontal, é a função dele, ele é o chato do rolê, por assim dizer, ele é o cara racional e lógico, é a parte do seu cérebro responsável por isso. A primeira coisa que o álcool inibe é o córtex pré-frontal. É por isso que muita gente bebe o quê? Para ficar mais eufóricozinho, mais alegrinho, mais empolgado, conseguir chegar na mulher, conseguir chegar na mulher, tirar a timidez. E também é por isso que o álcool está envolvido na maioria dos atos impossíveis. Violência doméstica tem muito álcool envolvido, suicídio tem muito álcool envolvido, acidente de trânsito fatal tem muito álcool envolvido. Por que essas tragédias, esses acontecimentos trágicos têm álcool envolvido? Por conta desse mecanismo do álcool. A primeira coisa que ele desliga é a prefeitura do seu cérebro, é o córtex pré-frontal. Agora a gente entendeu por que é que uma droga, que se você entrar no Google, na Wikipedia, vai estar escrito assim, álcool é um inibidor do sistema nervoso central. Mas por que você pode ficar alegrinho e eufórico? Porque ele está inibindo primeiro o córtex pré-frontal. Se você continua bebendo depois desse ponto, você vai começar a perceber que a sua fala fica pastosa. É porque ele está inibindo o centro do seu cérebro responsável pela linguagem. De repente você começa a perceber que você está ficando tonto, você não consegue andar em linha reta, você está meio tonto. Por quê? Porque ele começa a inibir partes mais profundas.
profundas. Agora é o seu cerebelo, uma parte do seu cérebro responsável pelo equilíbrio. Se você continua bebendo, o que você faz? Você começa a dormir, você cai na mesa, você está dormindo, sonolento. Por quê? Porque ele está indo lá no sono, na vigilância. Então pensa no álcool, quanto mais álcool você vai bebendo, mais partes do seu cérebro e partes mais profundas você vai desligando. Até o ponto da pessoa poder entrar no coma alcoólico, que seria o quê? Eu desligo o centro da respiração no cérebro, eu interfiro com o centro automático da respiração. Fica no tronco cerebral. É tão automático que é só você tentar ir. Quem tiver no podcast, tenta prender o ar aí. Você não consegue. É automático, é independente da sua vontade. É algo natural. Mas o álcool consegue interferir com isso e teu coma. Mas a maioria das pessoas não vai chegar lá. A pergunta é, álcool e transtorno bipolar. Agora que a pessoa já está entendendo como o álcool funciona, não existe almoço de graça, como diz nos Estados Unidos. Se eu estou reduzindo o glutamato e aumentando o GABA, talvez 24, 16 horas depois, o que vai acontecer com alguém que bebeu álcool? O rebote, a compensação. Agora, 1 a 2 dias depois, o que está acontecendo? Aumento do glutamato e redução do GABA. É o rebote, é o preço que eu estou pagando. Agora é pé no acelerador e tira o pé do freio. O que terminou de acontecer então? A pessoa vai se sentir menos concentrada, mais irritada, mais ansiosa e mais inquieta. Uma dica, se você se sente mal toda segunda-feira, pode ser que não seja o seu trabalho. Pode ser que seja a cachaça da sexta-noite e do sábado-à-noite. Muitas pessoas e pacientes no meu consultório se surpreendem com a quantidade de energia e disposição que começam a ter no domingo e na segunda, que era algo que não tinha antes, porque a maioria das pessoas bebem toda semana. Então o problema no álcool para todo mundo e no transtorno bipolar ainda mais é o rebote que acontece cerca de 1 a 2 dias depois. E aí a gente tem um problema maior no transtorno bipolar, que é o seguinte, o álcool, ele interrompe o seu sono. Ah, Renato, mas não é possível, peraí, eu bebo álcool para dormir? E muita gente faz isso com insônia, com ansiedade, para dar um soninho. Então vamos entender o que é o álcool. Ele induz o seu sono, é verdade, todo mundo sabe disso, o álcool induz o sono. Só que o que você talvez não saiba é que ele quebra o seu sono durante a noite e superficializa o seu sono. Quer dizer que você não consegue entrar em estágios do sono, como sono REM, sonos mais profundos. A fase fica toda quebrada, a fase do seu sono. É por isso que no outro dia, muita gente tem a sensação de eu acordei, eu dormi 1 hora, mas descansei. Sim. Um sono não reparador, porque o álcool faz isso. É uma enganação, é um tiro no pé, é uma armadilha. Ele te joga pro sono, é verdade, ele induz o sono, mas ele tira a qualidade do seu sono. É um tiro no pé, é uma grande enganação. E pessoas com ansiedade muitas vezes fazem isso. É como tem ansiedade, está com insônia, bebe para dormir, só que o sono fica uma porcaria, todo quebrado e superficial. No outro dia tá mais ansioso ainda, e aí bebe de novo, e bebe de novo, e bebe de novo para induzir o sono. Então é muito importante compreender essas questões com o álcool. Resumo da ópera, o álcool é uma droga que causa muito, muito mal para pessoas com transtorno de humor ou transtorno bipolar. Muita gente recorre ao álcool, e quem não tem também. Muita gente recorre ao álcool como uma tentativa. E quem não tem também. Ainda bem que o entrevistador mencionou esse ponto, porque isso já podia abrir portas para várias discussões. De alívio, aquela sensação ruim, difícil que elas podem ter durante fases, né? E no transtorno bipolar ainda tem uma outra questão importante. O álcool, ele aumenta a velocidade dos ciclos da pessoa e pode causar estados mistos. O que isso quer dizer? Que agora, ao invés de ter 3 episódios por ano, ele vai ter 4, 5, 6 episódios. E o estado, ao invés de ser uma depressão pura, vai ser uma depressão mista, que é pior e mais difícil. Que é uma depressão inquieta, agitada, com ansiedade, uma depressão que a pessoa se sente ativada à noite, a cabeça não consegue desligar. Então pensa que é uma depressão piorada, é uma depressão mista, é pior ainda do que a depressão pura. Mais perigosa, inclusive. Existe um aumento de risco de tentativas suicidas também durante a depressão mista, e aquilo que era tristeza vira um desespero intenso, uma angústia intensa durante a depressão. Isso que é uma depressão mista. Muita gente acha que depressão é tudo igual, e não é verdade. Você tem depressão pura, você tem depressão mista e outros tipos de depressão. Então o álcool é um grande problema. E eu ainda nem comecei a falar sobre como o álcool pode interferir na metabolização dos medicamentos. Assim como o cigarro também pode interferir. O álcool é metabolizado no fígado. Os medicamentos são metabolizados no fígado, com exceção do lítio, que é excretado pelo rim. Mas os medicamentos são metabolizados no fígado, assim como o álcool. É como se tivesse uma porta nas enzimas hepáticas. Ou passa o álcool, ou passa o remédio. Obviamente, quando a pessoa bebe e o fígado, as enzimas hepáticas estão ocupadas ali tentando quebrar o álcool, isso não vai ser muito legal com o medicamento. Então essa interação medicamento e álcool definitivamente é um grande problema. Só que eu deixei isso por último, porque eu queria mostrar e falar e deixar claro que o álcool tem inúmeros problemas, que não é só a interação com o medicamento. Porque muita gente fala, eu não posso beber porque eu tô tomando remédio. Não é verdade, você não pode beber por inúmeras outras questões. Colocando mais em detalhes essa questão com álcool, vamos num rodapé de livro que é importante também. Uma das coisas da neuroprogressão transtorno bipolar é que você tem uma redução do volume de uma área que se chama hipocampo no cérebro. O que é neuroprogressão? É quando a pessoa tem muitos episódios e esses episódios afetam progressivamente o cérebro da pessoa. Não acontece quem faz o tratamento e não tem episódios, mas definitivamente acontece com pessoas que têm muito episódio. Uma das coisas que a gente viu através de estudo de ressonância magnética, o que é ressonância magnética? Tira uma foto muito bem definida do seu cérebro, é uma imagem. É que o hipocampo, essa região super importante no nosso cérebro, fica reduzida em pessoas que tiveram muito episódios de transtorno bipolar. E o que a gente sabe? Que pessoas que usam muito álcool, que o álcool afeta principalmente o hipocampo com a redução de volume. Peraí, mas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Então, quando eu estou bebendo álcool e tem transtorno bipolar, eu agora tenho 2 razões acumuladas pelo quais eu tenho perda de redução volumétrica do meu hipocampo. O hipocampo está muito associado à formação de memórias, é uma parte super importante do nosso cérebro. Resumindo aquilo que o doutor falou, quando você bebe,
você perde o controle da sua vida. Você perde o controle da sua vida. E quando você perde o controle da sua vida, nós já sabemos quem controla a sua vida. Uma coisa é você ter o controle da sua vida e confiar a sua vida nas mãos de Jesus, permitir que Ele viva em você. Outra coisa é você perder o controle da sua vida por você tomar más decisões e dessa forma permitir que o inimigo controle a sua vida. Vamos ler o texto de Provérbios 23, do versículo 29 ao versículo 35. Versículo 29 diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Obviamente aqui está falando do vinho, bebida fermentada, ok? Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Eu pesquisei a respeito desse basilisco, eu não vou lembrar exatamente, mas vou dar uma olhada aqui no celular, só para lembrar as informações a respeito desse basilisco. Olha, a informação aqui diz assim: o basilisco simbolizava a figura alegórica da morte, do medo, do diabo, do pecado ou do anticristo. Entre os pecados mortais, em que o basilisco é muitas vezes comparado, estão a cobiça, mas também a inveja e a arrogância. Jesus Cristo é representado muitas vezes esmagando o basilisco. Ok? Versículo 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas. Para quem bebe sabe do que eu estou a falar. Eu nunca bebi, mas eu já ouvi vários relatos de pessoas que quando bebem começam a ver coisas que de fato não existem, falam coisas que guardavam para si, coisas que eram secretas, começam a vazar informações e o teu coração falará perversidades. Muitas pessoas quando bebem falam besteiras. Muitas pessoas. Versículo 34. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. É muito importante que você entenda que o consumo de bebidas alcoólicas é condenado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O álcool entorpece os sentidos, enfraquece a mente e o corpo, destrói lares, vicia, causa doenças crônicas e, acima de tudo, anula a sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus. Bom, eu não quero repetir coisas que eu já falei nos outros vídeos, por isso, como eu mencionei no começo do vídeo, eu vou deixar no final do vídeo, talvez nos cards ou talvez na tela final, os vídeos que eu já gravei aqui no canal falando sobre o consumo de bebidas alcoólicas, ok? Mas eu vou ler com vocês 1 Pedro 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Bom, o versículo 9 talvez não importa muito para o contexto que eu quero falar, mas entenda, sede sóbrios e vigilantes. Você não pode ser sóbrio e vigilante se você coloca uma substância no seu corpo que inibe a função do seu cérebro. Quando você é incapaz de decidir por você, o diabo faz isso por você. Muito simples. Muito simples. Para ele não importa se você está sendo induzido inconscientemente ou não. A verdade é que ele vai criando uma opinião em você e num futuro próximo você vai rejeitar conscientemente a Deus. Bom, agora vamos assistir o pastor Rodrigo Silva no PrimoCast falando sobre esta questão do consumo de bebidas alcoólicas. Não vejo moderação nenhuma se o pessoal passa a festa toda bebendo e ainda mais bebida pra Você eles. tem que levar em consideração.
Eu sei que a velocidade está um pouco acelerada, mas o pastor Rodrigo Silva falou algo, ele falou muitas coisas que eu nunca tinha parado para pensar, mas ele falou algo aqui que faz muito sentido. Muitas pessoas usam a festa em que acaba o vinho, Jesus faz o milagre de transformar a água em vinho, e esses mesmos cristãos que defendem que Jesus transformou a água em vinho fermentado, no caso vinho com álcool, dizem que Paulo, em Efésios 5, versículo 18, recomenda aos cristãos a beberem bebidas alcoólicas, porém a não se embriagarem. Agora, o pastor Rodrigo Silva aqui diz assim: eu não vejo moderação nenhuma se as pessoas passaram a festa toda bebendo, acaba o vinho e depois tem que fazer outro vinho. Onde é que está a moderação ali? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas pense nisso. Onde é que está a moderação ali? Não tem moderação. Então, se o vinho acabou, eu não sei quantos copos os convidados tinham direito. Se o vinho acabou, é porque houve um consumo em demasia. E se houve um consumo em demasia, isso significa que não há moderação, não houve moderação ali em se tratando de bebidas alcoólicas. Ok? Que a mãe de Jesus que falou. A mãe de Jesus falou assim, Filho, e acabou, faltando acabou vinho, tudo, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Filho, Sim, mas aí casamento sem volta a vinho é uma pergunta. vergonha. Volta a pergunta. Tá todo mundo já bebido. Ele dá mais bebida Realmente, alcoólica, como é que tá a moderação? Mas não tinha mesmo, porque olha só. E foi também convidado, olha só, vamos refletir aqui, ó. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ou seja, a gente não tem informação de que o vinho tinha acabado. A gente tem informação de que Não. estava faltando vinho. Não, tinha acabado. Mas como? Cadê? Aqui, olha, quer ver? É porque você tá lendo uma tradução. Nem a inglês, você tá lendo outra tradução A aí versão, a mesmo. versão que o Pia escreveu. Aqui, ó. E olha o que está escrito aqui, ó. Olha só. Olha aqui, olha o capítulo 2, Agora, capítulo 2, verso eu comparto 3. a palavra. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Não, acho que você está criando isso daí. Não, olha aqui, olha só. Mas o tom de voz dela já era meio arrastado. Ó, mas olha aqui, ó. Mas olha o que vem aqui agora. Ó. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Realmente, já tinha tomado uns vinhos. Pensa assim, depois que você tá meio Ele tava bêbado, dando vinho bom no final. Depois que você tá meio bêbado, você toma uma parada mais doce, parece ser melhor, entendeu? Pode ser que... Mas calma, mas tem um sentido. pode Como é ser. que é? Não, álcool não é um gosto agradável. Você não tava lá também. Eu sei, mas álcool não é um gosto agradável. Então, se ele vai no mercado comprar um vinho. negócio sem álcool, pode ser mais agradável, realmente. Olha, Parece que é mais gostoso. agora, na boa, Aquele que assim, quer defender mesmo. eu respeito, é lógico, você sabe que a gente sempre tem ponderações diferentes, mas respeitosas. No passado, uns 40, 50 anos para trás, a igreja evangélica e protestante era abstêmia. Pastores e membros todos. De um tempo para cá, menos os luteranos. Os luteranos sempre gostavam. O Lutero gostava de uma cervejinha e tudo mais. Mas, geralmente, os outros batistas, presbiterianos, eram abstêmios. De um tempo para cá, começaram a flexibilizar isso aí. E eu tenho em casa documentos falando que o grupo de risco com maior quantidade para alcoolismo são pastores e padres. Padres por causa do vinho da missa. Isso aqui não é o Rodrigo falando para detonar, não. Tem artigo científico publicado isso. A quantidade de padres. Eu dei aula numa faculdade evangélica, que não vou falar qual, que eu substituí um professor, pastor, que o problema dele era o alcoolismo. Já conversei com um médico cardiologista, que é aquela velha história de um pouquinho de vinho todo dia é bom pro coração, e falou assim, a Associação de Medicina nunca vai recomendar isso, porque ninguém vai ficar só num tantinho. Alguns podem ficar, outros não. Então, assim, eu respeito quem tem diferente, mas eu, particularmente, eu assumi a postura da abstinência de vinhos e qualquer outra coisa. Mas, Rodrigo, por que é escrito vinho, então? Bom, aí é o seguinte, naquela tradução tá época, não é que tá errado, é porque é igual em português, manga. Pode ser tanto manga de camisa como manga de chupar, mas a palavra é a mesma. Em inglês você tem duas palavras diferentes, você tem mango e sleeve. Então, se eu estiver pensando em inglês, fala assim, mas vem cá, mas ele está falando de roupa, por que usou mango, né, e não sleeve? É porque em português a gente tem uma só palavra para as duas coisas. Em grego, a palavra para vinho, você tem algumas palavras, mas uma das principais é a palavra oinos, que significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Em hebraico, yain, que também significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Há crianças, por exemplo, no livro de Isaías fala o seguinte, e vocês darão vinho aos recém-nascidos. E tá yain e oinos em grego. Mas vai dar vinho de verdade para as crianças? Não. Quando você vai no estudo da cultura greco-romana, você descobre uma coisa muito interessante. O vinho alcoólico, que o vinho só dá uma vez por ano a uva, né? Tem essa questão, como é que você vai mantê-lo não alcoólico o ano todo? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Na cultura greco-romana, o vinho alcoolizado não era de bom tom. Eu vou fazer uma comparação e vocês vão entender. É como a maconha. Eu sei que tem muita gente que usa maconha, tem professor universitário que usa maconha, tem alguns que brigam para a legislação da maconha, etc, etc, etc. Mas o fumar maconha ainda é uma coisa abjeta. Tanto é que se eu chegar aqui fumando uma maconha, você não vai ter podcast. Já deu rolo no passado alguém que fez isso. Não é isso? No passado... Esse daqui sai de lá e para aqui. Aí o que acontece? No passado, o pessoal tomava vinho? Tomava. Mas nas noites romanas, nos cultos a Baco, mas quando você pega os filósofos estoicos, os epicureus, você pega, por exemplo, as meditações de Marco Aurélio, que era imperador de Roma, detonam com isso. Então você nota que não era comum, mesmo na Roma pagã, o consumo de vinho.
Então, como é que eles faziam para beber o vinho e se alegrar? Eles pegavam, quando o vinho alcoolizado, eles pegavam sempre um pouco de vinho para misturar com a água, porque é o que purificava a água. Não tinha ideia de filtro. Por isso que Paulo fala com Timóteo, não bebe só água, não toma um pouquinho de vinho também, porque dá dor do seu estômago. Era vinho medicinal. E uma das coisas, Plutarco fala sobre isso, você tem Sintácito, vários autores romanos, o vinho puro, alcoolizado, sem mistura de água, não era bem-vindo. No Apocalipse, quando Deus vai falar das pragas finais, que a cólera de Deus está caindo, fala o seguinte, e eles beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Olha que interessante essa expressão, preparado sem mistura, porque o vinho era misturado com água para você não se embriagar. E eles faziam também muito vinho de uva passa para virar um suco de uva. Então, agora é lógico, há momentos na Bíblia que Deus tolera aparentemente o vinho, por exemplo, Noé se embriagou porque descobriu o poder ali, não há nenhuma repreensão de Deus e tudo mais. Só que a revelação de Deus ela vai progressivamente modificando. No Antigo Testamento também o cara casava com 2 mulheres. Jacó casou com 2 mulheres. Depois Cristo já foi tirando isso. No Antigo Testamento havia alguma tolerância, algumas práticas. Até você falou, vamos fazer um dia a diferença de Deus no Antigo Testamento para o Novo, que Deus aos pouquinhos vai mostrando que não é bem assim. Eu hoje, Rodrigo particularmente, mas eu tenho que deixar bem claro para a galera que está assistindo, há teólogos que discordam de mim. Não estou querendo ser o dono da verdade, não. Eu só estou falando da minha experiência. Eu, Rodrigo, particularmente, com base em tudo o que eu já vi sobre bebida alcoólica, eu tomei a decisão de ser abstêmio. Bom, então são essas 2 opiniões aqui. Primeiro a opinião do Dr. Renato e depois a opinião do pastor Rodrigo Silva. Eu também dei algumas pinceladas aqui sobre o que a Bíblia diz a respeito do consumo de bebidas alcoólicas. Lembrando que eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando sobre o assunto, ok? Vou deixar aqui nos cards e eu vou deixar também na tela final um vídeo falando sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Lá você vai ver mais referências bíblicas. Muito obrigado por ter me assistido. Se você não se inscreveu até agora, peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Deixe nos comentários contribuições, críticas, dúvidas. Se você achou que este vídeo foi útil, importante, então compartilhe com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.